A paz do Senhor, meu amado irmão, minha querida irmã, meus amigos, os meus alunos, tanto aí do seminário quanto os alunos da Escola Municipal Paulo Setúbal. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês neste momento de uma maneira grandiosa. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder comunicar com cada um dos meus amigos, irmãos, como também o privilégio de poder ter a tua companhia. Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse momento de uma maneira poderosa, juntamente com toda a sua família. Estou para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 11, de 12 de junho de 2022. Hoje nós temos a lição com o seguinte título: Sendo cautelosos nas opiniões. Um tema muito importante, porque aqui essa lição ela tem como objetivo nos ensinar que é necessário que nós tenhamos cautelas em relação às nossas opiniões. Uma das coisas que eu observo na vida é que as pessoas elas devem ter opinião, não que ela deva ter opinião formada sobre tudo, mas ela também não pode ser uma pessoa que não tem opinião, que seja neutra, ou que simplesmente não marca o seu lugar no ambiente do qual faz parte. É necessário que todos nós tenhamos nossas opiniões, porém, da mesma forma que é importante nós termos opinião em relação às coisas que nos são colocadas para serem analisadas, é também muito importante que nós tenhamos cautela ao dar as nossas opiniões. Mesmo porque uma palavra depois de dita, ela não pode voltar, ela não pode ser desfeita. Daí a necessidade de prudência, de sabedoria, de cautela quanto às nossas opiniões em qualquer questão que nos for permitido opinar. Portanto, essa lição ela nos traz exatamente a oportunidade de refletirmos sobre a necessidade de termos cautelas quando nós tivermos que dar a nossa opinião em qualquer assunto. O texto áureo da lição, Lucas 6, o verso 36, nos diz o seguinte: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse é um texto muito importante, porque nós sabemos que, infelizmente, com as dignas e raríssimas exceções, o ser humano ele não é tão misericordioso com o outro, com o próximo. Sabemos que Deus ele é um Deus misericordioso, as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, mas infelizmente o homem que tem sido alvo de tantas misericórdias divinas, quando ele tem de agir com misericórdia em relação ao outro, ele não consegue de fato exercer essa virtude. O próprio termo misericórdia, se a gente for pegar a raiz da palavra, pegando córdia como um coração e pegar aí miséria como referindo à miséria que o indivíduo está, então de uma maneira assim muito prática, a gente poderia dizer que misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro, é se compadecer do outro. E aqui nós temos uma realidade para nós analisarmos, que Deus ele é um Deus misericordioso. E por que não sermos misericordiosos com aquele que falha conosco, com aqueles que estão à nossa volta? Por que não ser compassivo? Porque não dá tempo para a mudança na vida das pessoas. Me faz lembrar de quando Davi ele havia pecado contra Deus e foi-lhe dada a opção de escolher cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus, e Davi escolhe exatamente cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, e o homem ele não tem misericórdia. E se nós formos analisar, nós deveríamos refletir como conceber um Deus como o Deus que nós cremos, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que nada pode barrar a sua ação, como conceber um Deus como o nosso, sem misericórdia?
como conceber um Deus irado, um Deus sem compaixão, um Deus sem amor, um Deus injusto, um Deus não misericordioso? Isso deveria nos incomodar, isso deveria fazer com que nós refletíssemos sempre diante das nossas ações, das nossas opiniões frente a alguém que erra e que carece da misericórdia de Deus que deve estar derramada em nossos corações. Portanto, é isso que o texto aqui nos apresenta, o texto áureo: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Eu acho importante, porque aqui é cobrado de nós sermos misericordiosos, tomando Deus como modelo, que é o modelo supremo, um modelo inesgotável de misericórdia. Por mais que nós sejamos misericordiosos, nunca nós seremos misericordiosos como Deus é misericordioso. Então a responsabilidade, a cobrança divina para o ser humano e para o cristão, que tem consciência do Deus misericordioso que ele tem, é de que ele deve sempre ser misericordioso. Porque a própria Bíblia, lá no Sermão do Monte, nos apresenta que é bem-aventurado, é bendito os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O Senhor nos ensina que Deus nos perdoa se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Portanto, a misericórdia é uma virtude que nós devemos desenvolver, não é uma opção. A misericórdia deve ser um alvo. Ser misericordioso deve ser o alvo de cada cristão, uma vez que nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a necessidade de sermos cautelosos quanto às nossas opiniões, quanto às nossas ações diante daquele que carece da nossa misericórdia. A verdade prática da lição nos apresenta: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Ou seja, é necessário que nós cheguemos ao entendimento que quando eu me levanto para julgar o outro, para julgar o próximo, eu estou colocando numa posição que não me pertence. Porque se eu julgo o outro por causa da sua falha, da sua imperfeição, eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas imperfeições. E se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros e pelo próprio Deus, se nós tivéssemos o hábito de ver que também nós não somos perfeitos, nós não somos justos. É Cristo quem nos justifica. Daí a responsabilidade para todos nós de não nos colocarmos no lugar de juízes, que muitos querem sentar no trono, na cadeira do juiz, mas ninguém se coloca no lugar do réu. E o que o Senhor nos ensina é exatamente que nós não devemos julgar o próximo, porque só há um juízo, e um juiz perfeito, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Mateus, capítulo 7, o último capítulo aí que aborda o Sermão do Monte. O capítulo 7, o verso 1 ao 6, que tem aqui um ensinamento maravilhoso. Aí no primeiro verso aí do capítulo 7, o verso 1, diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Então a recomendação que nós temos aqui da palavra de Deus é exatamente Jesus ensinando aos seus discípulos que nós não devemos julgar, para que também nós não sejamos julgados. Porque naquilo que eu julgo meu irmão, eu também serei julgado. E aí o verso 2 diz o seguinte: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E é interessante porque é um texto na Bíblia que fala sobre a medida sacudida, recalcada e transbordante, que é exatamente a medida que será medido cada um de nós segundo as nossas obras, segundo as nossas ações.
E a ideia de uma medida é sacudida, recalcada e transbordante. Quem já trabalhou na roça ou trabalha com medição de algum produto, antigamente tinha-se aquelas medidas, uma espécie de um pequeno caixote que media farinha, por exemplo, e ali se colocava, imergia esse caixote na farinha, ou se colocava mesmo com a mão e media, fazia aquela medida, passava a mão em cima. E ali era colocado num bornal que era exatamente, por exemplo, uma representação ali de 1 litro, 2 litros, seja lá qual for a medida, o tamanho da medida. Mas é interessante nós observarmos que geralmente quando fazia-se uma medição de uma farinha, por exemplo, ou um outro produto semelhante, se colocava aquele produto, passava a mão para estar no nível da altura daquela medida, mas não era recalcado, era simplesmente por quê? Porque a ideia de recalcar, quando você começa a forçar, a pressionar o produto, ele acaba descendo, ajeitando, vai sedimentando e à medida que você vai calcando o produto, começa a sobrar espaço para mais produto. O que pode até, depender do produto, equivaler a metade do produto que você vai ter que colocar. Por exemplo, se for 1 litro, você recalcando, sacudindo, vai acabar comportando, quem sabe, 1,5 litro, ou até o dobro, no caso do peso da medida. Exatamente porque o ato de sacudir, de recalcar, é esse ato de pressionar, de condensar o máximo para que esse produto, para que caiba o máximo de produto. E é interessante que na lei da semeadura, você não planta um grão de milho para colher um grão. Você planta um grão de milho para colher um pé, e esse pé vai dar várias espigas, que por sua vez darão vários grãos, que plantando darão outros pés, e aí tem-se essa infinda, vamos dizer assim, colheita. Então a ideia aqui do texto, quando aqui fala com a mesma medida que medides, vocês serão medidos, e em outro momento a medida será recalcada, sacudida, transbordante, mostra exatamente o resultado que nós colhemos das ações que nós praticamos. Se boas ações, nós colheremos uma medida transbordante, se más ações, também da mesma forma. Então tenhamos muito cuidado sobre que semente nós estamos lançando, sobre a forma como nós estamos medindo, porque também nós seremos medidos. E é esse o ensinamento que o Senhor dá, e o contexto aqui desse ato de medir está exatamente em relação ao julgamento que nós fazemos das outras pessoas. Nós somos muito tendentes a julgar o outro e poucas vezes nós nos julgamos. Nós deveríamos aprender a ser os maiores críticos de nós mesmos, porque assim se espera de um homem, de uma moral, de um caráter elevado, que ele cobre muito de si e não dos outros. Então, alguém que preza por um caráter, por uma moral elevada, ele não fica cobrando dos outros. Ele pode até cobrar algo dos outros, mas em primeiro lugar ele cobra de si mesmo. Para estar habilitado, não necessariamente a cobrar do outro, mas pelo menos a ser exemplo para o outro. Portanto, eis aí a profundidade do ensinamento de Jesus, quando ele diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E aí o verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Ou seja, por que você repara num cisco que está no olho do teu irmão, e você não olha que há uma trave, há uma enorme madeira tampando todos os teus olhos para que você não enxergue o teu defeito? Então, infelizmente, existem pessoas que se comportam dessa forma, que conseguem ver o menor defeito nos outros, que esse cisco, que aqui essa versão fala desse argueiro, mas não conseguem perceber que eles têm uma trava diante dos seus olhos que não os fazem enxergar principalmente seus próprios erros. E aí na sequência desse verso diz o seguinte, olha:
E por que não reparas tu no argueiro que está no teu olho, e não vês que tem uma trave? No caso, você repara no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não repares a trave que está no teu olho. E aí o verso 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Como é que você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, se uma trave está diante dos seus olhos e tampa toda a tua visão, que você não enxerga nem os teus defeitos, e muito menos conseguir levar os outros ao conserto? É importante nós observarmos que a Bíblia também fala que existem pessoas hipócritas que eles conseguem coar, filtrar, vamos dizer assim, coar no mosquito, mas eles engolem um camelo. Vê o mínimo defeito nos outros, mas a montanha de defeito que ele carrega, ele não consegue perceber. Então ele apura o mínimo defeito nas pessoas, mas não consegue perceber quão grandes defeitos ele tem sobre si. Então esse é o ensinamento ético, o ensinamento prático da vida cristã que Jesus ele está ensinando aos seus seguidores ali no seu Sermão do Monte. Aí Jesus vai então chamar essas pessoas que colocam-se no lugar de juízo para julgar os outros. No verso 5 ele as classifica como hipócrita. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha aqui algo profundo. Então aquele que procura ver o defeito dos outros, não que você não deva com amor repreender o outro, exortar para que ele volte para o caminho, para a verdade, para Cristo, não que você não deva fazer isto, mas para você fazer isso e fazer com amor, é necessário que primeiro você seja juiz da tua própria vida. É necessário primeiro que nós sejamos os nossos juízes, que nós sejamos radicais com nós mesmos, que nós venhamos a cobrar de cada um de nós, que nós venhamos a tirar a trave do nosso olho, o defeito da nossa vida, para nós estarmos habilitados a ser exemplo para os outros. É exatamente isso que Jesus ensina. E agora algo interessante que parece até destoar do contexto do ensinamento de Jesus, que agora nós podemos perceber como se aqui no verso 5 encerrasse aí um parágrafo teológico e agora iniciasse um novo parágrafo teológico. Poderíamos ter, em certo sentido, essa ideia, porque se nós observarmos aí, a partir do verso 6 aí do capítulo 7 de Mateus, você pode analisar aí, caso você tenha a Bíblia nas mãos, aí um celular, você vai ver que parece que há uma mudança de foco, aí a partir do verso 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É claro que Jesus ele estava dando vários ensinamentos ali no monte, eram vários ensinamentos e não foi apenas um dia, foram vários dias de ensinamento, segundo se pode constatar pela extensão desses sermões. E agora no verso 6 eu quero te chamar a atenção quando Jesus diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ora, nós estamos falando aqui da questão de não julgar o outro, da questão de tirar a trave do olho para estar apto a cuidar do cisco no olho do irmão. E agora, nesse outro momento da fala de Jesus, quem sabe num outro momento discursivo, não podemos afirmar, mas o certo é que o verso 6 traz um ensinamento que aparentemente não tem link com o que foi dito anteriormente, mas
A gente percebe que há, em termos morais, há um princípio que também, podemos dizer assim, que em certa medida caminha junto com o princípio anterior, que é de não julgar, de não se achar melhor do que o outro, de cuidar do outro, porque no verso 6 o que fala aqui é em relação o trato com as coisas sagradas, com aquilo que é valioso, em detrimento, em contraste com aqueles ou com aqueles que não valorizam o que é bom. Então, da mesma forma que nós vemos aqui Jesus chamando de hipócrita, de ruim, aqueles que eram passados por bons, que em certa medida, se tomarmos aí o verso 6, representariam de uma certa forma cães e porcos, é claro, em termos espirituais, porque de fato eles tentavam apresentar uma coisa que eles não eram, e às vezes tinham louvor por parte dos homens, um louvor que de fato eles não mereciam, exatamente por ser hipócrita, por ser como um cães, serem como porcos. Mas deixando o link e aí essa ligação em relação ao texto anterior, eu quero te chamar a reflexão para esse verso em si, mesmo que ele não está fora de link com o texto, como nós acabamos de ver, mas o que Jesus queria dizer ao falar: não deis aos cães as coisas santas. Olha, nós sabemos, por exemplo, que existe aqueles que fazem aqui a leitura, que a ideia aqui de que quando você ora consagrando a Deus um alimento, uma vez que esse alimento já foi consagrado, ele se torna santo, então não pode dar para um animal doméstico, nem um animal, porque seria uma profanação. Isso é uma leitura que não se sustenta, vamos dizer assim, porque o que Jesus está trazendo aqui é um ensinamento espiritual. Mas aqui nos faz lembrar, pensar, por exemplo, havia a comida, o pão da proposição, a comida santa no tabernáculo, por exemplo, que era impensável, por exemplo, naquele contexto, estou dando um exemplo assim totalmente físico, que era impensável pegar uma comida daquela, por exemplo, e jogar para um animal de estimação. Isso era impensável. O valor, né, vamos dizer assim, a questão da santidade, do respeito às coisas santas. Mais uma vez, como o texto ele não está falando de cães e de porcos enquanto animais, mas eu quero fazer aqui, levar a nossa reflexão, dois níveis de paralelo. Por exemplo, quando o texto está dizendo não deis aos cães as coisas santas, se pegarmos cães como um animal irracional, o cão ele não saberá reconhecer a santidade daquilo que é santo se você der essa comida para ele, porque ele não faz distinção, ele não tem racionalidade para distinguir entre aquilo que é santo e aquilo que não é. Então, para um cão, uma coisa que é considerada santa, para ele não tem nenhum valor, porque ele não sabe fazer essa distinção. Da mesma forma como o texto diz, não dá pérolas para porcos, porque um animal porco, ele não vai, como os demais animais, eles não vão diferenciar. Para eles, você dá uma pérola e dá um pedaço de barro, uma pedra, não faz nenhuma diferença. Eles não sabem discernir, eles não atribuem valor a esses objetos. E em termos espirituais, o que nós podemos perceber, que lição nós podemos tirar em relação a isso? É que existem pessoas, como é o caso do exemplo anterior, de pessoas que se julgavam melhor do que as outras, queria tirar a trave do olho do outro, mas o cisco do olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio olho. O que a gente percebe é que essas pessoas que estão sendo aqui mencionadas, elas são exatamente uma simbologia, aqui quando é tratado de cães e porcos, de pessoas ímpias, de pessoas que não valorizam, não respeitam as coisas santas. Então há pessoas que espiritualmente elas são incapazes
de reconhecer algo como santo ou de dar o valor devido, como por exemplo, a uma pérola, isso em termos espirituais. Então, o que o texto está dizendo aqui, está nos trazendo aqui a atenção, a informação, é que nós devemos ter o cuidado, porque há cães e porcos em termos espirituais, que eles não apreciam as coisas espirituais, aquilo que representa o santo, aquilo que representa a pérola. Então, para esse tipo de pessoa, você está dando as coisas santas e você está dando pérola, você está jogando isso fora, porque eles não sabem apreciar, eles não sabem valorizar. Então é necessário termos muito cuidado na análise desse texto, para não estarmos necessariamente chamando as pessoas de porcos, chamando as pessoas de cães, por uma falta de entendimento. Porque, de fato, o que o texto está falando é que espiritualmente, pelo menos uma das leituras que nós podemos tirar desse texto, é que espiritualmente existem pessoas que elas agem como irracionais, assim como um cão não sabe diferenciar o santo do profano, assim como um porco não sabe diferenciar uma pérola de uma pedra comum. Exatamente são essas pessoas em termos espirituais. E esse tipo de pessoa você não pode estar dando as coisas sagradas, você não pode estar dando as riquezas espirituais, porque eles só vão entender isso se em primeiro lugar eles se abrirem para Deus, se esses valores estiverem dentro do seu coração. É isso que Jesus está ensinando. Então mostra aí a grandeza do texto, e um verso que aparentemente parece ser deslinkado dos demais, ele tem tudo a ver, porque fala exatamente de valores, de pessoas que tentam ostentar ser melhores do que as outras, julgando, mas que para Jesus são hipócritas, são falsos, são porcos, são cães. E que a esse tipo de pessoa não se deve dar as coisas sagradas, não se deve dar os tesouros espirituais, sem que ele esteja sendo trabalhado, sem que ele tenha apreço e valor pelas coisas divinas, pelas coisas sagradas. Isso é muito importante. Quantas pessoas estão profanando as coisas santas, profanando os valores espirituais, mesmo sendo religiosos? E olha que o público para o qual Jesus está dando esse ensinamento é principalmente os seus discípulos, os crentes. Então deve-se ter muito cuidado, nós devemos analisar as nossas vidas para que nós não sejamos esses que se colocam no lugar de juízes, que quer tirar o cisco do olho do irmão, mas não tira a trave do olho, e que não sejamos esses cães e esses porcos, que mesmo estando disfarçados na igreja, como homens e mulheres de Deus, mas espiritualmente não passam de porcos, não passam de cães, não passam de pessoas que profanam, que não valorizam as coisas espirituais. Isso é muito sério. Tenha muito cuidado com a tua vida, muito cuidado com o teu relacionamento, com a forma que você se comporta diante de Deus, porque isso aqui é muito sério. Bem, dando aí sequência à leitura do texto, aí da lição, melhor dizendo, nós vamos então para a introdução da lição. A introdução da lição, ela nos apresenta o seguinte: nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é justo juiz, e toda avaliação pertence somente a Ele. Posto de juiz de toda a terra pertence tão somente a Deus. O próprio Jesus, ele diz nas suas palavras que ele não veio para julgar o mundo, mas a palavra que ele veio trazer, os ensinamentos, ele falava em nome do Pai, esses julgariam os homens.
Então é necessário que nós aprendamos com isso, que somente Deus, ele é o juiz e ele acerta em todas as suas avaliações. Por isso o crente, cheio do Espírito Santo, ele é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição tem o seguinte título: não devemos julgar o outro. Primeiro subtópico: aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputa. Faz parte da nossa humanidade, da nossa natureza decaída, da nossa imperfeição. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Jesus não espera de mim e de você perfeição, mas ele espera que nós procuremos imitá-lo em tudo quanto nós fazemos. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, como eu li no início. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, esses ensinamentos aqui de Jesus nos mostram exatamente como deve ser a nossa postura, como devemos nos comportar diante do irmão que é falho, que falha e é tão falho quanto nós. Aí o subtópico 2 nos diz: ninguém deve ser julgado. Então, diante disso, ninguém deve ser julgado. Eu não posso julgar no sentido de corrigir alguém, apontar o erro de alguém, em hipótese nenhuma. Essa é a pergunta. Vamos ver o que o texto, o que o comentarista nos apresenta. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Olha que o título da lição fala sobre a cautela nas opiniões, já dando a entender que podemos dar opinião, porém de forma cautelosa. E aí essa parte aqui do comentário, aí no subtópico 2, faz exatamente essa pergunta. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor, no caso Jesus, contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Então, o próprio Jesus, ele está nos alertando para nós não darmos a comida santa aos cães e pérolas aos porcos. Por quê? Porque ele nos ensina que nós devemos ter discernimento para perceber, julgar nesse aspecto, que tem pessoas que são como porcos e como cães, que pisam nas coisas sagradas. E nós temos que ter sabedoria nesse aspecto para não estar jogando as coisas santas no lixo. Isso é um julgamento? Sim. Mas olha que há todo o ensinamento de nós primeiro olharmos a nossa vida e que nós temos que ser misericordioso com aquele que falha. Misericordioso com aquele que falha. Aí na sequência, o comentarista coloca: além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus. Jesus os julgava e via como hipócrita. Mas Jesus tinha autoridade, tinha uma vida santa e podia fazer isso. E Paulo, ele fazia julgamento, Paulo no caso, ele fez julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Paulo estava sempre dando sua opinião sobre o comportamento errôneo dos irmãos e sempre fazia isso com amor, com verdade, com seriedade e também, vamos dizer assim, com firmeza. Mas não confundir firmeza com a ignorância, com a falta de misericórdia. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus
o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Ou seja, uma coisa é Jesus, enquanto Deus, pelo dom do Espírito, enxergar o interior de alguém, está ali como representante do Pai. Jesus sem pecado. E outra coisa, somos nós pecadores, que somos igualmente pecadores em relação ao irmão que nós estamos julgando. Então nós temos que ter muito cuidado, como diz um adágio popular, para não dizermos que nunca beberemos desta água, que nós somos tendentes a pecar. Eu posso julgar alguém, eu posso dar opinião, eu posso corrigir alguém, sim, com amor, mas não me colocando no lugar de supercrente, de juiz, mas exatamente exercendo o amor, a compaixão, a misericórdia pelo outro. Que nas nossas opiniões, os nossos julgamentos, entre aspas, sejam feitos com amor, a fim de restaurar as pessoas e não de condená-las. Subtópico 3. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Sair selecionando, esse daqui eu vou julgar, esse daqui não, porque quem sabe a gente não vai com a cara de alguém, ou que a gente não bateu. Eu não bati, meu espírito não bateu com essa pessoa. Não é bem assim. Não é você estar escolhendo, fazendo acepção de pessoas, escolhendo alguém que quem sabe você já não simpatiza para que você faça o julgamento. Não é isso que Jesus ensinou em hipótese nenhuma. O próprio Senhor Jesus, ele foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Para eles isso era um descanso devido à sua religiosidade desses fariseus e escribas. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. E como Jesus iria alcançar os pecadores se ele se afastasse dos mesmos? Qual o melhor lugar para a luz brilhar, senão nas trevas? Mas Jesus foi julgado por isso. Julgado segundo a aparência. Eles escolheram julgar Jesus porque não andava de conformidade com o verniz da religião que eles proferiam. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e testemunha falsa contra alguém. A Bíblia nos alerta quanto à questão do falso testemunho. Aí o tópico 2 da lição, temos como título: devemos primeiramente olhar para nós mesmos, aquilo que já deixei muito claro no início. Primeiro subtópico: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Isso aqui é muito interessante. Existem pessoas que têm o hábito de condenar as pessoas em tudo. Às vezes usar o púlpito da igreja para estar exortando, não no verdadeiro sentido da exortação, mas está dando patada na igreja, patada nos outros o tempo todo. Mas quando se acompanha o dia a dia, a vida dessa pessoa, ela tenta esconder os seus erros. Então, para esconder os seus erros, elas cobram dos outros. E isso geralmente é o que acontece com o homem medíocre, que ele cobra muito dos outros, mas ele não cobra de si mesmo. E geralmente, quando ele cobra muito dos outros, é para esconder os seus próprios erros. É como alguém que é excelente para dar o caminho para os outros andar, mas eles não andam. Como era típico lá do fariseu, que colocava fardo sobre as pessoas, mas nem sequer tocava com o dedo. Então isso aqui é muito sério, muito sério. Nós não estamos escondendo as nossas falhas por meio de um julgamento do outro, de estar condenando o outro, ser muito legalista, muito santarrão, implicar com tudo que se vê no outro para tentar esconder a sua própria identidade. Então isso aqui é muito sério. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, ou melhor, podemos ver
que tal fato na vida do rei Davi quando cometeu um adultério e um homicídio. Então, Davi, a ideia de julgar o outro para esconder seus próprios erros, Davi ele foi pego por isso. Quando ele foi confrontado ou contou-se uma história de alguém que havia cometido uma injustiça, logo ele tomou a posição de juiz e desejou a morte daquela pessoa. Porém, aquela pessoa que havia cometido um erro foi o próprio rei Davi. Isso mostrando como somos tendentes a condenar os outros a fim de esconder os nossos erros. Então, geralmente, o homem tem o hábito de acusar os outros naquilo que ele mesmo é condenado. Bem, então, aqui o texto diz, para mostrar Davi, podemos ver tal fato, como falei, na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi a sua iniquidade, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha, a sua cordeira, o viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Então aqui é o que o texto está dizendo, que conta a história, o profeta Natã conta a história a Davi de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Ou seja, aqui na verdade o texto, para ficar mais claro aqui a história, que não ficou bem claro aqui da forma como o comentarista colocou, é que Natã vai falar sobre alguém que chega à casa de um homem rico que tinha várias ovelhas, e ele vai, em vez de pegar uma das suas ovelhas e matar para alimentar aquele visitante, ele pega a única cordeira, a única ovelha que o homem pobre tinha e mata para poder se alimentar. E no caso, essa linguagem metafórica que Natã estava usando para ir com o profeta, com o rei Davi, esse homem que tinha muitas ovelhas era uma referência ao próprio rei Davi, que tinha ali muitas mulheres, muitos bens, enquanto aquele que ele tornou seu inimigo tinha apenas uma ovelha, que era, no caso, Urias, apenas a sua mulher, não tinha várias concubinas como Davi, e Davi ele usa de artimanha e toma a mulher de Urias. Ele manda Urias para a batalha e comete um assassinato. Então agora Natã ele traz exatamente essa história, que esse homem que tinha tantas posses, tantas ovelhas, ele mata exatamente a ovelha do homem pobre, que só tinha uma ovelha. Então ele coloca essa situação para pedir a opinião, para que Davi julgasse o que esse homem merecia. Então, sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada por causa do pecado, Davi, portanto, declarou a sentença que esse homem merecia. E ele vai dizer o quê? Digno de morte é o homem que fez isso. Julgando os outros, condenação para os outros, mas escondendo o seu pecado. E aí ele é exatamente confrontado com Natã, quando Natã fala, mas esse homem é tu, rei. Esse homem é tu que cometeu essa justiça. Bem, então o que nós temos aqui? Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Então, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós censuramos coisas mínimas, bobas que alguém faz, mas escondemos, não encaramos os nossos monstros, não encaramos os nossos pecados. E Jesus está exatamente, o porquê desse ensinamento é instruir como nós devemos nos comportar eticamente enquanto pertencentes a um reino elevado que é o reino de Deus. Subtópico 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica.
Aqui merece aqui uma observação muito séria, porque o comentarista, talvez ele, de um certo sentido, eu creio que ele deveria ser um pouco mais claro, porque a ideia, quando é colocada a inconsistência dos que possuem espírito crítico, é como se ter um espírito crítico fosse algo ruim. É claro que a gente tem que entender o verdadeiro sentido de uma crítica. Existe a crítica textual, criticar um texto, um pensamento, uma obra escrita, que eu gosto de fazer muito. E existe a ideia de você ser crítico do outro. Então, ser crítico do outro, tomando o verdadeiro sentido filosófico da crítica, que é você dar o valor devido à coisa, à pessoa ou à obra, se de fato você está dando o valor que a coisa tem, isso é ser crítico. E se você faz isso com amor, a fim de ajudar, não vejo erro nenhum nisso. Agora, o grande problema é tomar a crítica no sentido pejorativo, como comumente se entende. Que criticar é falar mal do outro, é condenar o outro, é julgar o outro, julgar por julgar. Nesse sentido, é claro que ter esse espírito é algo totalmente inconsistente, não é algo viável. Então eu quero fazer essa pequena observação. Então vamos ver o que o comentarista coloca. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica, aqui ele fala o espírito mórbido da crítica, então é como se aqui ele está afirmando que a crítica é um espírito mórbido. Você ser crítico é um espírito mórbido. Então, essa morbidez da crítica é tomando crítica no sentido pejorativo. Então, aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, contra a mulher pega em ato de adultério. Então aqui fica bem claro que o sentido de crítica aqui é no sentido pejorativo. É de você não se enxergar e estar sempre o tempo todo difamando, levantando falso testemunho, tentando encobrir o teu pecado, apontando o pecado do outro. Então esse aqui é o sentido de crítica aqui apresentado até então na lição. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, para deixar de ser esse tipo aqui de crítico no sentido negativo, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Nesse aspecto aqui é necessário aqui frisar. Precisamos seguir a recomendação de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, julgue a si mesmo, e os outros deixe a cargo de Deus, que é o justo juiz. Subtópico 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Quando você reconhece que você é um pecador, que você tem falha, que você tem imperfeição, você consegue olhar o outro, mesmo em pecado, você consegue olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar compassivo, porque você sabe que também você é passivo a cometer os mesmos erros ou até mesmo piores. Embora não tenhamos mais prazer no erro, mas nós temos que olhar o outro, não é isso? Com misericórdia, e temos que ter consciência que também nós somos falhos, somos imperfeitos, apesar de não termos prazer nas nossas falhas e nas nossas imperfeições. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Não poderíamos pagar, não merecíamos o amor divino, a graça de Deus.
mas ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Por que então não olhar para o próximo com o mesmo amor, com a mesma misericórdia com a qual nós somos amados? Ou não tentar imitar esse amor e essa misericórdia? Em terceiro lugar, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Que esse é o sentido da graça, é um favor imerecido. E ninguém foi salvo e nem é salvo por obra, mas pela graça, mediante a fé. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço. Ao invés de condenar, vamos orar para que essa pessoa ela seja restaurada. Pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então Deus ele é bom, ele é misericordioso, e nós também temos que usar da misericórdia para com o outro, e não, infelizmente, como muitos religiosos fazem, aplaudir quando alguém comete algum tipo de erro. Isso é triste, isso é lamentável. Aqui no auxílio aqui da lição do professor tem algo bem interessante, vou ler apenas um fragmento que diz o seguinte: não julgueis. Como o relacionamento de cada cristão com Deus é secreto, não temos nenhuma base para julgar os motivos ou as convicções dos outros, nem mesmo seus fracassos e suas fraquezas. Cada um relaciona com Deus individualmente. Eu não posso querer medir o relacionamento do meu irmão com Deus a partir do meu relacionamento, da forma como eu me relaciono com Deus. A vida com Deus ela é individual. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus, uma vez que toda experiência ela é pessoal. Portanto, é necessário que nós tenhamos cuidados, que não venhamos a julgar, mas que nós venhamos a estar de acordo com aquilo que a Bíblia prescreve para o verdadeiro cristão. E o terceiro e último tópico da lição tem como título: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Primeiro subtópico: Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem com seus pecados. Ou seja, no primeiro momento nós temos que entender que a bondade ou o amor de Deus, ele é demonstrado exatamente através do nosso resgate. Então, a bondade de Deus, ela é demonstrada através da salvação que nós obtemos em Cristo Jesus. Mas também, em primeiro grau, em primeiro momento, a severidade de Deus, ela é demonstrada por meio da sua justiça aplicada sobre o seu próprio Filho, que em Cristo nós somos punidos. A ira de Deus, ela recaiu sobre Cristo, porque exatamente nós estávamos mortos, e eu gosto sempre de repetir, e Cristo ele não morreu em nosso lugar. Porque se Cristo ele tivesse morrido em nosso lugar, isso quer dizer que eu poderia morrer por mim e ser salvo. Então Cristo ele não morreu em nosso lugar, ele não morreu em teu lugar. Ele morreu por nós, ele morreu por você. Exatamente por estarmos mortos, Jesus morreu para nos ressuscitar com ele. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Louvado, valorize isso, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a severidade de Deus, ela recai sobre o pecador, exatamente sobre aqueles que não aceitam, que não são alcançados, que não reconhecem que o juízo de Deus caiu sobre Jesus para que nós fôssemos salvos. Então, aquele que permanece numa vida de pecado, ele colhe a severidade de Deus no sentido de que o homem colhe exatamente aquilo que ele planta. É a lei da semeadura. Não é que Deus seja um Deus iracundo, seja um Deus mau, perverso, de forma nenhuma. Temos que entender, quando a Bíblia fala sobre ira de Deus, temos que entender como justiça. Deus é um Deus justo.
Então, ao invés de pensarmos num Deus irado, pensamos num Deus justo. Um Deus justo que aplicou a sua justiça em seu Filho, levando-o à cruz, para que nós, através do seu Filho, nós fôssemos justificados. Mas aqueles que negam e renegam o sacrifício de Cristo, esses receberão a colheita, receberão a severidade de Deus, não porque Deus seja ruim, mas porque com a medida que o homem mede, ele será medida. Porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Como Deus julga é o segundo subtópico desse último tópico. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Deus ele é reto, ele é justo. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Para que o homem ele possa se voltar para Deus, existem aí as leis, as autoridades, existe a instituição da família, que é um freio. E, por fim, o meio mais importante é o sacrifício de Cristo. E agora que por meio da sua igreja, esse sacrifício, essa justiça é pregada aos homens. Compete aos homens se reconhecerem pecadores e se dobrarem diante da santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências, há sanções. Ou seja, a ideia aqui de recompensa, a gente tem que ter muito cuidado ao entender. Não é que nós fazemos algo para Deus para ser recompensado. É a questão de colher aquilo que planta. Se você procura fazer aquilo que é bom, você procura andar segundo os ensinamentos divinos, você colherá aquilo advindo da companhia com Deus. Não é nem questão de recompensa, é uma consequência. Se você afasta de Deus, a consequência de uma vida fora de Deus, distante de Deus, é sofrimento. É exatamente colher o que se plantou. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo dos nossos corações e Ele conhece as nossas intenções. Deus não vê como vê o homem. Deus ele nos conhece antes mesmo de nós sermos gerados. Finalmente, o último subtópico. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Fazer uma observação que quando nós falamos, e a Bíblia fala, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, há muitas leituras em relação a isso. Mas a única que não cabe é dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque fazia o que ele fazia no sentido do pecado. Não. Deus reprovava os pecados de Davi e os puniu por isso. Mas no mínimo aqui, quando a Bíblia fala de Davi, um homem segundo o seu coração, há pelo menos duas leituras plausíveis. A primeira diz respeito que Davi ele foi chamado para governar, para ser o início de uma semente eterna, né, que haveria de governar e há de governar sobre Israel. E Davi ele foi um rei, que nesse aspecto ele governou dentro daquilo que Deus havia estabelecido. É uma das leituras. E a outra leitura, em termos espirituais, que é muito defendida, é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, apesar de, em dado momento, tentar esconder as suas falhas, mas ele não conseguia viver, continuar escondendo de Deus. Porque ele mesmo, diante do seu pecado com Betseba, ele vai dizer que no seu Salmo 51, que quando ele escondeu os seus pecados, os seus ossos envelheceram. Então ele se arrepende para Deus, ele vai pedir ao Senhor que, em um outro momento ele fala da questão dos ossos envelhecendo, e no Salmo 51, ele busca a Deus restauração, para que Deus restaurasse os ossos que ele havia esmagado, porque o pecado esmagava os ossos de Davi, as consequências do seu pecado,
E ele clama a Deus que não retire dele o seu espírito, que o purifique, que venha restaurar a alegria da salvação para que ele seja habilitado a estar diante de Deus, para que os muros de Jerusalém, que eram a representação ali da segurança, fossem restaurados. Por quê? Porque havia tido brechas, exatamente porque o rei havia pecado contra Deus. Então Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os seus pecados. E a Bíblia diz, o próprio rei Davi, ele vai dizer que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Daí também essa leitura de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo, embora Deus amasse a Davi, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Aí Êxodo 34:7 diz sobre Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Então, o culpado é culpado, o inocente é inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados. E a Bíblia diz que aquele que esconde o pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Como você tem tratado com os seus pecados? Você tem escondido? Talvez seja esse o motivo da falta de prosperidade espiritual, principalmente. Quem sabe do desacerto na sua vida em todas as áreas falando, porque você tem escondido o seu pecado. Quando a Bíblia diz que aquele que esconde o pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a bondade do Senhor alcança aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão nos diz o seguinte: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior, o que infelizmente muitos de nós fazemos. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, cauteloso, como o título da lição nos ensina, sensato e lúcido, com lucidez, não pelo calor da raiva, calor das emoções, do zelo sem entendimento, evitando toda forma de precipitação. Inclusive, o domínio próprio é uma das qualidades do fruto do Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que nós possamos ter aprendido nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, que você estiver assistindo esse vídeo, que possamos ter aprendido a ser cautelosos quando nós tivermos que dar as nossas opiniões. E sempre termos em mente que Deus, o juízo, pertence a Deus. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando a tua vida de uma maneira poderosa. Muito obrigado pela tua companhia. Se possível, compartilhe esse vídeo com outros. Recomende o nosso canal para que muitos estejam sendo agraciados com a palavra de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.